comarca de Varjão recebe o mais novo fórum do estado de Goiás. Magistrados do TJGO atualizam informações sobre o novo Código de Processo Civil em curso promovido pela ESMEG. Presença de menores em eventos e festas open bar preocupa o judiciário. Em nosso estúdio vamos ter um bate-papo sobre o tráfico de pessoas com o juiz Rinaldo Barros. O Agenda Judiciária está no ar. A comarca de Varjão conta agora com o mais novo fórum do estado de Goiás. A inauguração da obra contou com várias autoridades do Poder Judiciário goiano. Acompanhe. Prestigiada por desembargadores, juízes, promotores e diversas autoridades estaduais e municipais, a solenidade de inauguração foi dirigida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o desembargador Leobino Valente Chaves. A juíza Alessandra Cristina Oliveira Lousa Rassi e os servidores da comarca de Varjão homenagearam o presidente com uma placa de agradecimento. A obra, que abriga vara única, conta com 995 metros quadrados e foi concluída em 270 dias. O edifício recebeu novo mobiliário, equipamentos de informática, sistema elétrico e serviços de telefonia moderna. Quase 3 milhões de reais foram investidos a fim de tornar mais efetiva a prestação jurisdicional da comarca. A gente está buscando isso já tem algum tempo, né? Eu estou na comarca desde 2009 e desde então a gente vem buscando, né, a realização desse sonho aqui, que seria a construção do fórum, da nova sede do Poder Judiciário. E nesse ano, então, nós conseguimos essa vitória. O prédio abriga todas as dependências necessárias para o bom funcionamento da unidade. Este é o segundo fórum entregue na atual administração do TJGO, iniciada em fevereiro deste ano. De acordo com o diretor de obras do Tribunal de Justiça, Luiz Cláudio Dias, o plano de obras 2015-2017 ainda vai contemplar a construção de duas últimas unidades, uma em Nazário e outra em Firminópolis, que estão em fase de licitação. Ao todo, são 26 obras de reforma para 2015 e outras 26 para 2016. Nós temos uma realidade aproximadamente de 160 prédios próprios, né? Nós estaríamos reformando nessa gestão 1/3 desses prédios, né? Um prédio de terço das comarcas. Das 160 obras próprias do Tribunal de Justiça, a atual gestão contemplará cerca de 1/3 delas. Para o desembargador presidente, os números demonstram o cumprimento da missão do Poder Judiciário de realizar a justiça. Nós estamos aparelhando o judiciário como um todo, exatamente para poder ter capacidade, capacitação de desenvolver uma atividade jurisdicional mais célere, mais voltada para a população e também de maior valorização não só para a comunidade, mas para todos aqueles que trabalham dentro da estrutura do judiciário. Ainda segundo ele, outra expectativa é com relação à obra do novo Fórum Cível de Goiânia. Licitada em seu primeiro mandato, o presidente quer inaugurá-la na atual gestão. Fizemos a licitação e agora eu quero terminar a construção para poder inaugurar. Porque aí a obra fica iniciada por mim e terminada por mim. Sem vaidade pessoal, mas com a satisfação do dever cumprido, porque aí nós teremos condição de fechar com chave de ouro todas as inaugurações dos fóruns do estado de Goiás. Confira agora no Giro de Notícias mais acontecimentos que movimentaram o judiciário goiano nos últimos dias. Em uma semana, Tiago Gomes da Rocha esteve por 2 dias seguidos no Fórum de Goiânia para 3 audiências. Ele é acusado de homicídio em 26 processos. 20 deles tramitam na primeira vara criminal de Goiânia, onde aconteceram as últimas audiências. O restante na segunda criminal. Em todos os processos em tramitação na primeira vara, o vigilante responde por homicídio qualificado, podendo pegar pena de 12 a 30 anos para cada crime. Servidores do Tribunal de Justiça de Rondônia estiveram no TJGO para conhecer o Mídia Indoor, a ferramenta que divulga notícias relacionadas ao Poder Judiciário por meio de monitores de vídeos em locais estratégicos tem despertado a atenção de outros tribunais.
Além de se informar sobre o trabalho desenvolvido pelo Judiciário Goiano, os jornalistas Adriel Diniz e Laélio Barroso, da Coordenadoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de Rondônia, também conheceram a sala do cofre do TJGO. Sob coordenação da Diretoria de Informática, ela abriga o Parque Tecnológico de Memória Virtual da instituição. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o desembargador Leobino Valente Chaves, recebeu visita dos representantes da Igreja Católica da cidade de Formosa, Monsenhor Pitácio e Padre Jarbas. O deputado estadual Francisco Júnior também acompanhou o encontro, que aconteceu no Salão Nobre da presidência do TJGO. No quadro Fique Atento de hoje, vamos esclarecer mais dúvidas sobre os serviços prestados pela CELG. Confira. Se o consumidor teve algum prejuízo material por causa da falta de energia, ele pode ingressar com ação judicial buscando indenização por danos materiais? Como ele deve proceder? Olha, não só pode, como deve. Na verdade, o prestador de serviços públicos, ele tem a obrigação de prestar esse serviço público de forma contínua, de forma segura, de forma eficaz. Se nós temos a energia como um bem essencial, nós precisamos dessa energia constantemente. A própria lei que regulamenta essa atividade permissionária no Brasil, ela já autoriza a interrupção desse fornecimento sem descumprimento desse princípio da continuidade, em casos de manutenção da rede, em casos de acidentes, ou no caso de falta de pagamento por questão injustificada. Então vamos pensar o seguinte, nós precisamos de ter energia de qualidade. Muitas vezes é necessária uma manutenção. Então, havendo prévio aviso, olha, isso acontece sempre, em tal dia vai faltar energia de tal a tal hora em tal setor. Isso pode acontecer sem nenhum tipo de prejuízo. Houve lá um acidente, um caminhão veio e derrubou um fio de alta tensão. Também é lógico, é natural, é consequente que falte energia elétrica até que haja o reparo. Agora, o que não pode a empresa alegar por exemplo, olha, choveu e caiu um raio na minha instalação. Isso é absolutamente previsível, né? É o que nós chamamos em direito de caso fortuito interno, é aquilo que é absolutamente previsível para a prestadora desse serviço. E tendo ela a responsabilidade objetiva, que para as pessoas entenderem melhor é aquela responsabilidade onde não precisamos de comprovar a culpa, aconteceu o problema, ela tem que reparar, obviamente que o consumidor deve procurar o ressarcimento dos seus direitos. Muitas vezes, até administrativamente, ele consegue. Basta ele levar um comprovante de que gastou com aqueles reparos, que administrativamente ele pode conseguir. Agora, se ele não conseguir diretamente com a prestadora de serviço, a gente não tem dúvida nenhuma que se tratam de vícios, de defeitos do serviço prestado, que eles podem procurar o Poder Judiciário com base no Código de Defesa do Consumidor, buscando indenizações por danos materiais e muitas vezes até danos morais. Nós já tivemos casos aqui, por exemplo, de consumidores que tiveram aparelhos eletrodomésticos queimados. Aí são os danos materiais. Mas já tivemos outros casos de pessoas que programaram um casamento, prepararam tudo no local de eventos e houve interrupção do serviço de energia elétrica, quer dizer, uma frustração completa. A igreja não tinha energia elétrica, o local da festa não tinha energia elétrica, se frustrou toda a expectativa que se criou para aquele casamento. Então, nesse caso, a prestadora de serviço foi condenada também a uma indenização pelos danos morais suportados por aqueles consumidores, além dos danos materiais, que foi todo o gasto que tiveram para aquela festa que não pôde ser realizada. No caso de ingresso com ação judicial, que tipo de provas seriam importantes para que o consumidor consiga deferimento no pedido de indenização? A gente não precisa de esquecer nunca que nós, como consumidores, temos a possibilidade daquela inversão do ônus da prova que eu falei a princípio, né? Mas além dessa inversão, existem situações que nós não temos como inverter. Existem outras situações que exigem que a gente tenha prova documental. Por exemplo, queimou meu aparelho eletrodoméstico. Eu mandei consertar, eu não sou obrigado a esperar a prestadora de serviço me ressarcir para que eu possa consertar. Em dias modernos, a gente praticamente não vive sem uma geladeira, não vive sem uma televisão, não vive sem os eletrodomésticos normais. Então, eu posso mandar consertar e pegar uma nota fiscal daquele valor que eu gastei. Eu vou precisar dessa prova documental. O ideal seria que eu fizesse 3 orçamentos distintos, em 3 locais distintos, e que usasse o valor daquele menor dos 3 orçamentos para cobrar dessa empresa também. Em outras oportunidades, nós não vamos ter como ter prova documental. E aí nós podemos nos valer da prova testemunhal.
Foi o que aconteceu, por exemplo, com essa questão desse casamento que eu relatei agora há pouco, em que testemunhas relataram efetivamente o que aconteceu, aquele prejuízo que a noiva sofreu, a tristeza que se instalou pelas bebidas estarem quentes, por tudo aquilo que necessitava de energia e que não aconteceu. Então, o que o consumidor puder se munir de provas quando o problema acontecer, ele vai ter mais facilidade para essa ação que ele vai ajuizar perante o Poder Judiciário. Nós não podemos nos esquecer nunca que os juízes julgam de acordo com as provas que são produzidas. Além da possibilidade de inversão, é bom que o consumidor reúna o máximo de provas possíveis também. E você pode nos encaminhar sugestões de assuntos para o Fique Atento e também para outros quadros do programa. Acesse a página do TJGO no Facebook e deixe seu recado. O programa Agenda Judiciária espera a sua participação. E a seguir vamos falar sobre o tráfico de pessoas no quadro Justiça em Foco. Voltamos já. Quase 100 magistrados do TJGO atualizaram informações sobre o novo Código de Processo Civil em curso promovido pela ESMEG. Confira. Foram 2 dias para discutir 4 temas específicos do novo Código de Processo Civil. Para cada tema, desembargadores e juízes foram designados para a coordenação e exposição do conteúdo. O desembargador Carlos Alberto França, diretor da Escola Superior da Magistratura do Estado de Goiás, acompanhou os trabalhos e ficou satisfeito com a participação dos magistrados. Nós tivemos a participação de 100 ou mais magistrados, um número expressivo para um fim de uma quarta-feira, uma quinta-feira, e obtivemos então a liberação dos magistrados pela presidência do tribunal e o comparecimento maciço. E o nível das exposições, o nível dos debates foi muito elevado. As exposições dos temas tiveram cerca de 30 minutos cada uma e foram seguidas por debates com duração de 40 minutos. Tempo para os magistrados discutirem principalmente os avanços e também os retrocessos que as mudanças no Código podem causar. A preocupação é grande, já que é nítida em cada magistrado uma insatisfação com pontos específicos do novo Código. Nós não podemos dizer que houveram só retrocessos, certamente houveram alguns avanços, mas os pontos de retrocesso que nós juízes sentimos, certamente vão dificultar muito a vida da magistratura e certamente não vão atender os objetivos que seriam esperados, que seria a maior celeridade e efetividade do processo, porque há alguns pontos que vão fazer com que o processo demore mais ainda do que já está acontecendo hoje. O novo Código de Processo Civil entra em vigor em março do ano que vem. As discussões sobre os pontos positivos e negativos relacionados ao tema foram destaques nesse curso. E outros encontros como esse, promovido pela ESMEG, devem auxiliar os magistrados a encarar esse desafio. Eu vejo que o Código tem muitos pontos que realmente inovou demais na lei processual civil. Esses pontos representam mudanças de procedimento. Temos aquela alteração que prevê audiência antes do processo iniciar, podemos dizer assim, antes de se chamar a parte requerida para a defesa, nós temos que fazer essa audiência de tentativa de conciliação. É um ponto com uma mudança relevante. E também vários outros pontos onde a cooperação entre advogados, juiz, representante do Ministério Público, ela foi bastante acentuada e deve ser observada para que o processo possa chegar ao seu final. E esse código esse Código de Processo Civil novo, com essa finalidade de acelerar a conclusão e o julgamento dos processos. Agora, se vai acontecer isso, só a prática dirá. Acompanhe agora o quadro Justiça em Foco. No Justiça em Foco de hoje recebemos o juiz Rinaldo Barros, que é da comarca de Jaraguá e um dos membros do FONATRAP. Vamos falar hoje sobre o tráfico de pessoas. Doutor Rinaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, é um assunto polêmico que gera muita preocupação no judiciário, tanto aqui no Brasil quanto fora. Doutor, primeira mão, do que se trata, o que caracteriza o tráfico de pessoas?
Bom, o tráfico de pessoas é um crime que nós consideramos um crime complexo, multifacetado, que tem várias formas de ação. Começa desde o recrutamento da pessoa, do aliciamento, desde o transporte, o alojamento de uma pessoa de um lugar para o outro, que tendo como meio de atuação do traficante o engodo, o engano, a fraude. E, por fim, o objetivo final desse traficante é a exploração dessa pessoa, é transformar essa pessoa em uma coisa. Esse crime é tão bárbaro que ele desumaniza o ser humano, ele transforma a pessoa realmente em um objeto, visando única e exclusivamente a obtenção de lucros. Então, por isso que é um crime que assusta a humanidade e envergonha todos nós. Bom, o senhor é membro do FONATRAP, que é um fórum nacional que trata sobre o assunto. Como é que o trabalho, desde quando esse trabalho vem sendo desenvolvido aqui no Brasil, doutor Rinaldo? Bom, nós estamos à frente desse trabalho lá no Conselho Nacional de Justiça. Goiás tem sido pioneiro nesse enfrentamento, desde a instituição do primeiro núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas aqui no estado de Goiás, mas no âmbito do Poder Judiciário, nós tivemos aqui em 2012 o primeiro simpósio internacional para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Contamos à época com o apoio pleno e total do Tribunal de Justiça, com o apoio do presidente Leobino Valente Chaves, que participou inclusive da abertura daquele evento, e com o passar do tempo nós vimos desenvolvendo esse trabalho e culminamos agora com a realização do 5º Simpósio Internacional que ocorreu em Fortaleza. Esse apoio do tribunal ele é fundamental, esse entendimento do Tribunal de Justiça de Goiás, que hoje já é um entendimento do Conselho Nacional de Justiça e de vários tribunais, de vários membros do Poder Judiciário, de que o juiz ele deve sair do seu gabinete e se transforma num agente de transformação social para comunicar-se com a sociedade e fazer um trabalho também preventivo, ele é importantíssimo, especialmente quando se trata de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Como eu disse, é um crime complexo que demanda uma série de ações das instituições que estão envolvidas no seu enfrentamento e dentre os 3 eixos de ação, que são a prevenção, a atenção às vítimas e a repressão, eu não tenho dúvida de que a prevenção é o principal fator para a redução desses casos. Então, esse papel do Poder Judiciário, por meio do FONATRAP, que foi esse fórum criado no ano passado, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, e FONATRAP é o Fórum Nacional para monitoramento das demandas relacionadas ao tráfico de pessoas. Esse trabalho ele tem um cunho que é preventivo e também repressivo. Nós estamos dando prioridade ao julgamento das ações de tráfico de pessoas como uma resposta do judiciário a essas quadrilhas de traficantes de pessoas. E essa resposta ela tem que ser efetiva, ela tem que ser rápida, para que a vítima ela se sinta mais protegida pelo sistema de justiça. Então é muito importante, quero deixar esse reconhecimento ao trabalho do Tribunal de Justiça de Goiás, que tem sido pioneiro nesse enfrentamento, e um agradecimento muito especial ao Conselho Nacional de Justiça, que compreendeu a necessidade e a urgência da participação dos membros do Poder Judiciário nesse enfrentamento ao tráfico de pessoas. Só para a gente finalizar, doutor Rinaldo, além da preocupação do Judiciário com a punição para esses criminosos, há a preocupação também de apoio a essas vítimas, né, que não são só brasileiros, né? Tem muitas vítimas estrangeiras que vêm para o Brasil que estão sendo exploradas aqui também no nosso país. É fato, o Brasil de alguns anos para cá deixou de ser um país, entre aspas, exportador de vítimas para ser um importador de vítimas. Então nós temos muitas vítimas dos países sul-americanos especialmente, mas também de países da África. No caso dos países da América Latina, especialmente da Bolívia, né, nós temos milhares de vítimas que estão na indústria da confecção, sendo exploradas na indústria da confecção em São Paulo. Temos o caso dos haitianos. Foram detectados recentemente aqui mais de 300 haitianos aqui em Aparecida de Goiânia, do nosso lado. E essas vítimas elas estão totalmente desassistidas e o Tribunal de Justiça, que participa aqui do Comitê Executivo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado de Goiás, está atento a essa situação, de dar também uma atenção a essas vítimas, reinseri-las no mercado de trabalho, assim como nós estamos preocupados com os brasileiros que são vítimas de tráfico de pessoas que conseguem retornar ao Brasil. Essas pessoas precisam ser reinseridas no mercado de trabalho, precisam de um apoio, mas, sobretudo, elas precisam confiar no sistema de justiça, no sistema de segurança pública, para que façam a denúncia. Quando nós realizamos o primeiro simpósio aqui em Goiânia, em 2012, maio de 2012, nós criamos um site que é o traficodepessoas.org, que é um novo canal também de denúncias. Se alguém tiver notícia de um caso de tráfico de pessoas, pode fazer a denúncia que nós vamos encaminhar para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, Militar ou para o Ministério Público,
para a adoção das providências. É mais um canal não só de denúncia, mas de discussão, de divulgação e prevenção para esse crime que realmente é um crime assustador e que precisa ser combatido e tem que ser combatido por todos nós, não só pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pelas polícias, pelas instituições. Tem que ser uma união, uma conscientização geral da sociedade. E eu tenho sugerido, inclusive, Marina, a inserção de uma disciplina especial lá no ensino fundamental, nominada Direitos Humanos, para as crianças de 10 anos, para que elas tenham condições de ter contato com esses temas, né? Tráfico de pessoas, tráfico de drogas, homofobia, racismo, pedofilia, bullying, todas as questões que fazem parte dos direitos humanos e que servirão na primeira idade como uma atitude preventiva para que essas nossas crianças, quando adolescentes, elas não se tornem vítimas dessas redes de traficantes que visam única e exclusivamente o lucro, vendendo pessoas, coisificando as pessoas. O que nós precisamos fazer é humanizar essas pessoas, resgatá-las e trazer dignidade a elas. Tá certo. Doutor Rinaldo, parabéns pelo trabalho, obrigada pela participação aqui. Obrigado a vocês, o papel de vocês é fundamental também para a divulgação desse crime e para a prevenção. Muito obrigado. Ok, esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. Várias decisões foram tomadas pelo Judiciário goiano nos últimos dias. Algumas você confere agora. Homem é condenado por queimar casa de ex-companheira. Luiz Rodrigues de Almeida foi condenado a 6 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão e a 400 dias multa em regime fechado por ter colocado fogo na casa em que a ex-companheira morava. A sentença é do juiz de direito Peter Lenk Schrader, da comarca de Nova Crixás. O crime ocorreu no dia 26 de outubro de 2010. O réu confessou o crime. O município de Goiânia terá de indenizar paciente por falta de leito em hospital. O município de Goiânia terá de indenizar um homem em R$20 mil a título de danos morais por não ter ofertado vaga em hospital à sua mulher, o que resultou em sua morte, vítima de aneurisma cerebral. A decisão é da Terceira Câmara Civil do TJGO, que por unanimidade seguiu o voto da relatora, desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, reformando a sentença do juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública de Goiânia. E no próximo bloco você vai ver quais as medidas tomadas pelo Judiciário para controlar a presença de menores de idade em festas open bar. Voltamos já. Menores de idade em eventos e festas do tipo open bar tem sido comum em todo o estado de Goiás. E o Judiciário tem se preocupado com essa questão. Shows sertanejos, festa da fantasia, festivais de música. Vários são os grandes eventos realizados todos os anos em Goiânia. Festas que envolvem estruturas como essa costumam acontecer aqui no estádio Serra Dourada e chamam a atenção de quem não tem idade suficiente para frequentar esse tipo de evento. Mas o problema não é só da capital. No interior do estado e em todo o país, a presença de menores em festas como essas tem dado dor de cabeça às autoridades. Além de desacompanhados, eles costumam consumir bebidas alcoólicas comercializadas nesses eventos, o que torna a situação ainda pior. De acordo com o Juizado da Infância e da Juventude de Aparecida de Goiânia, jovens com idade inferior a 18 anos estão em fase de crescimento e o consumo desse tipo de bebida pode dificultar o desenvolvimento. As pessoas cada vez mais têm que se conscientizar, né, de que o dinheiro merece ser ganho, mas não a qualquer custo. Vês que os jovens são mais vulneráveis, física e psíquica, a essa ingestão da bebida alcoólica. Muitas vezes saem dessas festas, né? E dentro dessas festas são corrompidos para cometer delitos. Tem muitos casos de roubo de carro para irem a essas festas. E o jovem, ele é muito vulnerável, ele está muito influenciável, tanto para o lado do bem quanto do mal. Então, nós temos que protegê-los a fim de que não estejam vulneráveis a esse tipo de situação. Por lei, menores de 18 anos são autorizados a entrar em festas e boates desde que acompanhados dos respectivos responsáveis legais. Na ausência dos pais ou responsáveis, a entrada será permitida apenas mediante autorização prévia de autoridade judiciária competente.
Mas também cabe aos organizadores desses eventos determinadas obrigações. Além dos alvarás de funcionamento, é necessário redobrar a fiscalização. Os agentes de proteção são acompanhados pela Polícia Militar, vez que desenvolvem um trabalho voluntário, né, e perigoso, né, porque muitas vezes esses estabelecimentos são autuados e as pessoas ficam contrariadas e podem até, como já teve casos de ameaçar e querer usar de violência, e também o apoio da SEMA, Secretaria do Meio Ambiente do município, que quando esses estabelecimentos estão reiterando na prática nessa conduta, não são concedidos alvarás de funcionamento para a realização de outras festas em tais locais e eles são lacrados e fechados, mesmo antes da sentença. Então, a partir do momento que a lei, né, é efetiva e há um trabalho de equipe, funciona, como tem funcionado em Aparecida de Goiânia, e isso tem, inclusive, reduzido, né, o número de jovens que usam drogas e até que cometem atos infracionais. Com base em diretrizes da Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente considera crime vender, fornecer, ministrar ou entregar ao menor produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Além de multa, a pena de detenção prevista varia de 2 a 4 anos. Procura oportunidades de trabalho no Judiciário? Então confira as nossas dicas no quadro Cursos e Concursos. Estão abertas as inscrições do concurso público para o juiz substituto do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. São 14 vagas com remuneração de R$ 22.521. Há também a formação de cadastro reserva. As inscrições vão até às 14 horas do dia 2 de junho. Maiores informações no site concursosfcc.com.br. O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás abriu inscrições para o curso de Técnicas de Conciliação na comarca de Itumbiara. O primeiro módulo do curso será realizado nos dias 13, 14 e 15 de maio no Instituto Luterano de Ensino Superior em Itumbiara. Serão disponibilizadas 32 vagas. Mais informações pelo telefone 064 3433 6578. O Juizado da Infância e da Juventude da comarca de Aparecida de Goiânia publicou o edital de processo seletivo de agente de proteção voluntário para o provimento de 50 vagas. O período de inscrição segue até 15 de maio, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, na sede do Juizado. Veja agora a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. De 11 a 14 de maio, o programa Acelerar Mutirão Previdenciário estará presente na comarca de Porangatu. No dia 15, é a vez da comarca de Mara Rosa receber o mutirão. Também nos dias 14 e 15 de maio, o programa Justiça Ativa chega a Itaberaí. E chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciário. Obrigada pela companhia, uma ótima semana a todos e a gente se encontra no próximo programa.